E como que foi para a igreja aceitar essa sua escolha? Foi tranquilo? Imagino que deva ter tido um certo envolvimento com a arquidiocese, com o bispo, porque por mais que o padre diocesano hoje tenha essa liberdade de exercer outras profissões, né? A profissão que o senhor escolheu tá fora dos padrões de padre, né? Que nem eu falei no começo, né? A gente conhece padre de tudo que é tipo, cantor, escritor, autor, professor, né? Psicólogo. E você arrumou um hobby diferente, Olha, eu vou te falar a verdade. Enquanto eu estava no começo do meu trabalho pastoral na comunidade que eu tô até hoje, né? Na Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por algum tempo eu tive a oportunidade de morar com o nosso bispo, Dom Moacir, né? Dom Moacir é o arcebispo aqui de Ribeirão Preto. E sempre comentei muito sobre minha vida com ele, nesse sentido de poder... ele sabia, né? Todo o meu envolvimento com o futebol. E eu acho que, assim, o mais importante é a gente ter muita transparência. Aonde é que está o elo? E eu acho que isso é muito importante. Onde está o elo entre o lado da vocação eclesial e o que isso pode favorecer, né? Trazer valores ao futebol. Exatamente a perspectiva de pensar que o árbitro, ele é uma autoridade dentro do campo e que, como o agente da autoridade, nada melhor do que levar lá pra dentro critérios como a verdade, a justiça, o respeito. E tirar um pouco do futebol aquela ideia de que enquanto nós estamos disputando, nós somos inimigos, não, nós somos adversários. E valores que iluminam a igreja a partir do evangelho, talvez possam, talvez não, com certeza, devem iluminar também o campo de futebol. Se nós pararmos para pensar, de um tempo para cá, o futebol, na sua estrutura mais institucional, quantas vezes não entram com campanhas de respeito, de tolerância, seja na questão homofóbica, quanto na questão racial? Ou seja, são valores. Esses valores são explicitamente católicos? Não são. Mas são valores que são tão importantes dentro do campo, como também na igreja. E eu acho que, nesse sentido, o meu ministério pode me ajudar exatamente nisso. A ser um agente transformador capaz de levar esses valores que são tão importantes e caros para nós na igreja de uma maneira ainda mais clara no futebol, né? E para que as pessoas entendam, acima de tudo, acho que o que mais falta dentro de um entendimento de jogo é, às vezes, essa separação de que não há inimizade. Você tem que ver o outro sempre como seu adversário. E por isso que a linha do respeito, da empatia, do cuidado, do zelo, ela não pode estar abaixo do que aquela regra do vencer a todo custo. Por muitas vezes a gente vê a vontade, a gana de vencer como esse, olha, eu posso tudo pra vencer. Não posso. Eu preciso ter um entendimento que alguns valores devem iluminar a minha conduta como atleta. O atleta que joga, eu como árbitro, a comissão técnica que orienta, a torcida que muitas vezes, assim, chega a beirar o... Eu vou usar até uma palavra que talvez seja um pouco forte, mas no fim das contas é isso, né? Chega a beirar a perda de esperança pela humanidade, porque o que nós ouvimos dentro de torcidas... E é um fator que tende a desestabilizar partes, né? A torcida tem essa função, mas tem hora que eu me pergunto assim, a que preço que isso vale? Extrapola muito, né? Não sei se vocês acompanharam, no último domingo, inclusive o árbitro era da minha turma, o Guilherme. Nós tivemos casos, hein? Tava jogando nas quartas de final do Paulista Sub-12, Corinthians e Mantiqueira, né? E um menino, de repente, parou, sentou no campo e começou a chorar copiosamente porque ouviu de torcedores adversários ofensas raciais, né? Então, olha só, a que peso. Olhando de fora, é o que eu digo, beira o precipício de pensar assim, o quanto que eu posso esperar dessa... O que eu posso esperar de alguém que, para vencer a todo custo, tem que diminuir uma criança de 12 anos? Então, assim, entendam como que a igreja tem muito a dizer pelo futebol, né? Destruindo o sonho da criança, né? Eu não quero mais isso, né? Hoje o nosso mundo tá... Assim, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Sempre acompanhei o meu time e tudo mais. Gosto muito depois da revolução das internets, tudo. A gente consegue ter contato com os jogos de fora também, né? E sempre gostei de estar indo em estádios e tudo mais, só que hoje não tenho coragem de ir em estádio. Né? A gente é palmeirense, nossa família é palmeirense, e meu sonho de criança era ir assistir um Palmeiras e Corinthians.
que é o maior clássico do Brasil hoje, teoricamente. Pelo menos na minha visão, é o maior clássico. Só que eu não tenho coragem de ir num jogo desse hoje. Eu posso sair de lá morto? Entenda, tá vendo como é que a igreja não pode se abdicar, talvez, de transmitir valores? E, claro, dentro de um jogo de futebol, muitas coisas que acontecem lá fora são motivadas por uma falta de compreensão do que aconteceu ali dentro. Se perder um jogo, tá tudo certo. Ninguém queria. Mas acontece, o futebol vai definir um vencedor e um perdedor. E isso não pode extrapolar valores morais. Por exemplo, como pessoas que saem do campo e lá depois se degladiam nas esquinas porque um time ganhou e o outro perdeu. Então, aí foi exatamente em pensar que o futebol é algo que mexe com a cultura do brasileiro num todo, todos nós. Pode perceber, ou você gosta muito de futebol ou você não gosta, mas de alguma forma mexe com todas as pessoas. Né? Sim. E pensei, como que eu posso associar, levar o meu ministério para que dentro da competição, de uma maneira mais profissional, eu possa trazer esses valores. Na prática da justiça, qual que é a função do árbitro, né? Pensando assim de maneira muito conceitual. Nós estamos lá exatamente para poder validar o resultado de um jogo que atletas fizeram. Então, como é que nós validamos? Com a verdade, né? E como é que eles deveriam desempenhar isso? Com muita justiça, com muito respeito, com muita empatia um com o outro. Esse ainda pode ser uma utopia, né? Mas esses valores são inegociáveis para nós, para mim como padre, e certamente deve chegar cada vez mais profundamente no futebol. E é isso que eu tento associar uma coisa e outra. Por isso que eu não consigo desconciliar o meu ministério com a arbitragem. Pelo contrário, eu vejo uma associação muito grande na maneira como posso ajudar o futebol nesse sentido.